Sei lá, fixar isso. Bom dia, divas. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, hoje eu acordei super cedo. Todo dia eu tento uma nova. Eu sonho em acordar às 4, sabe, Diva? Acordar às 4 pra trabalhar no silêncio. Mas todo dia é uma surpresa. Bom dia, bom dia. Todas vocês já viram o nosso Terapia DD? Receba, acolha, fique bela e calha a boca. Todas vocês já conhecem. Quem não conhece, olha as lives dessa semana. Assistam as últimas lives para entender. A Lê tá no desafio, tá exigente. Tem alguém me chamando? Existe um padrão muito engraçado no desafio, porque as pessoas esperam o que tá acostumada, né? Um passo a passo, uma coisa de cada vez, começo, meio e fim, né? E lá o formato do desafio, ele é todo exatamente como é a mente da mulher. Ele meio que termina na metade, continua no dia seguinte, é acumulativo, é de tudo de propósito. Façam direitinho que vocês vão compreender. Na metade do desafio vocês já vão estar compreendendo. Algumas antes, algumas vão demorar mais para compreender. Apenas façam. A ansiedade. Bom, divas, hoje eu fiz uma meditação e trouxe para vocês um assunto que é sobre... culmina no esgotamento da mulher moderna, né? E por isso eu pus esse tema. Não sei quem conhece, não sei se vocês conhecem Júlia Marias, acho que muita gente conhece, que o Ítalo apresentou, né? Júlia Marias, que é um filósofo alemão, é um filósofo espanhol alemão. É um filósofo espanhol, amante da mulher, né? Eu já comentei algumas vezes dele. As obras dele são muito bonitas, ele tem observações muito interessantes sobre a mulher, sobre o homem, né? Muito mesmo. Mas tem um ponto que ele comenta que eu trouxe para vocês esse ponto para a gente conversar sobre isso e ver que, né, tem coisa a mais aí, né? O Julián Marias, ele fala que a mulher, pelo fato dela ter ficado tanto tempo vivendo no lar, né, ao longo da história, só observando o mundo do homem, como funciona o mundo masculino e como funciona o homem, ela passou a entender muito bem o mundo do homem e o mundo masculino. Já o homem nunca necessitou observar o mundo da mulher, ele nunca precisou disso. Isso aí, esse comentário dele, dá pra falar várias coisas, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas delas. Primeiro que a mulher observar o mundo do homem não é 100% integral, né? Porque se fosse isso, se a mulher observou tanto que ela consegue calcular o mundo do homem, perceber e se antecipar, ora, ninguém estaria com problema hoje, né? Então não é esse o motivo. O homem, vamos começar do homem. O homem nunca necessitou observar o mundo da mulher. Verdade?
O homem não necessitava observar o mundo da mulher porque ele sabia da responsabilidade da mulher e que ela faria a parte dele. Ele confiava nela. O homem que não se preocupa, não tem interesse no mundo da mulher, não tem interesse nas coisas da mulher, é que ele sabe que é coisa de mulher. E, tipo, ele não tem interesse algum em entender aquilo, em conhecer melhor. Ele tem interesse em você, na sua pessoa. E na medida que você ama ele, ele vai se interessando mais na sua pessoa e as coisas que envolvem a sua pessoa como secundárias, né? Então, as coisas que você faz e tudo mais são as coisas secundárias. Ele está interessado em você ficar graciosa para ele. Ele está interessado em você ser uma alegria, ser um consolo na vida dele. Está interessado na sua pessoa. Isso é muito interessante no homem, porque ele é unilateral nesse sentido em tudo. Ele está interessado na sua pessoa. Então, as coisas que você precisa para ser graciosa, para ele é secundária, não interessa muito. Você quer, por isso que ele fala, você quer dinheiro? Você quer o quê? Né? Não tem muito interesse em entender. E a gente fica querendo que ele entenda. Mas não é necessário, nem seria legal. Imagina um homem que quer conhecer como que costura, faz aquele bordado, como que faz aquele passo da dança, sei o quê. Num primeiro momento parece agradável, né? Parece interessante, vamos conversar sobre detalhes das coisas que eu gosto. Mas num segundo momento, isso passa a ser esquisito. Você começa a estranhar esse homem. A mulher não admira mais este homem num segundo momento, se ele continuar interessado nas suas coisas de menina. É coisa para conversar com a amiga mesmo, né? É coisa para conversar com a amiga. Não fica cutucando uma coisa que perverte a ordem natural, sabe? É legal ele ouvir de vez em quando, ok, mas não cutuca para ele continuar, faça isso com a amiga, porque você não vai gostar do resultado. Tem mulher que insiste, conseguiu castrar homens e vira um homem florzinha, né? Interessado, tão afeminado que, tipo, aí você fica com o teste, fica, meu, cadê a virilidade desse homem? Esse homem não toma decisão, esse homem não toma a frente das coisas, esse homem não põe um limite nas coisas, esse homem não se mexe pra nada. É o resultado disso, entende? Então, o homem, aqui é interessante essa observação, que ele nunca necessitou olhar o mundo da mulher mesmo, nesse caso. E já a mulher, o ponto aqui é que o homem ele nunca teve interesse em tornar o mundo da mulher o mundo dele. Esse ponto eu quero trazer muito claro para vocês. Ele nunca se comparou, ele admira e tem um certo temor e respeito pelo mundo da mulher. E isso torna admirável a mulher graciosa para ele. Ele não quer tomar posse do mundo da mulher, não tem esse interesse, tá? Já a mulher em toda a história, há mulheres que se colocaram na posição de eu sou melhor que ele, não é justo eu ficar aqui e ele lá, eu quero também, eu também tenho direito. A mulher sempre teve mulheres competindo em toda a história. Você vê, você pega a linha do tempo, você pega os momentos históricos, sempre tem alguma literatura, algum clássico mostrando, apontando uma mulher, né, que está competindo com o homem. Ou seja, os homens, eles admiram o mundo da mulher, eles têm espanto por esse mundo e isso magnetiza o homem, deixa ele maravilhado. Essa é a nossa graça. Justamente esse mistério dele não conhecer e nem querer conhecer o nosso mundo. Já a mulher com as paixões totalmente desgovernadas, a mulher que não teve uma boa formação emocional, que deve ser o centro da formação feminina, é a formação emocional e não a acadêmica. O centro da formação sendo essa e não tendo essa formação, a mulher inveja o homem. A mulher inveja o homem e inveja o mundo do homem. Ela inveja as duas coisas. As duas coisas. Como que ela inveja o homem? Ele faz xixi em pé e eu não. Ele pode fazer em qualquer lugar e eu não. Eu menstruo e ele não. Ele pode andar sem camisa e eu não. Ele é o símbolo da lei e da autoridade e eu não. Isso não é justo. Ela compara o tempo todo invejando e não admirando. E o mundo? Ela compara, ele trabalha fora, ele tem força física e eu não tenho. Né? Ele não envelhece como a gente, ele não tem celulite e eu não... Enfim. Então, essa competição que te esgota, diva, começa por aí, tá? E esse esgotamento da mulher moderna, que já começa por aí. Você vê que as mulheres que eram símbolos de homem, por exemplo, a Rainha Elizabeth, algumas mulheres que tiveram uma vocação diferenciada, né? Porque tem
existe a hierarquia, existe os Shudras, né? E tem mulheres também sábias, e essas mulheres têm que escolher, têm que fazer uma escolha na vida, né? Entre fazer essa vocação dela, esse chamado dela para trazer almas para Deus, e abrir mão de certas coisas, né? Então você vê que essas mulheres, para elas é muito mais pesado o mundo masculino, né? Elas sofrem, elas secam, elas não chegam na potência máxima delas, né? E tem muita mulher hoje em dia que não tem esse chamado especial de ser pública, de ser esse chamado que é a minoria das mulheres, de ser pública, de estar à frente de algum movimento, alguma coisa, e essa mulher se coloca nessa situação à toa e seca, entende? Então, não é justamente essa a perdição da mulher? Quando ela canaliza toda a sua força de expansão para invejar, ao invés de admirar, ela perde a graça, perde a alegria, as suas características, o seu dom, a sua vocação, tudo se inclina para essa obstinação que vem da inveja, e junto com a inveja sempre vem o orgulho, né? Então, quais são as características que se manifestam nessa mulher que está invejando? Fofoca sobre a vida alheia, interesse demais na vida dos outros, mas não interesse na pessoa em si, em saber e futricar a vida do outro, para comparar, para invejar, para apagar a estrela do outro. Aquela mulher que fica se igualando, fazendo contas mesquinhas. Aquela mulher com excesso de futilidades, que fica querendo se distrair para fugir da realidade, se distrai cada vez mais e se entorpecendo. Aquela mulher possessiva que quer tudo para si, tudo para o seu próprio benefício, ela quer para ela, ela não quer expandir, ela quer recolher tudo para ela. E vários outros tipos de mulheres representam essa mulher que inveja o homem e inveja o mundo do homem. Então, a mulher tem esse porém que o homem já não tem, que nunca teve. O homem nunca teve interesse em dominar, conquistar o mundo da mulher. E olha que o homem é dominador por natureza. Ele quer conquistar o mundo, mas ele nunca competiu com a mulher. Ele nunca competiu, nunca quis. Ele sabe que a graça da mulher é justamente esse mistério dela, do mundo dela particular, que só ela acessa e que ele acessa por meio dela. E isso é bom para a alma dele, ele gosta. Isso é a graça feminina. A mulher, aí Julián Marías falou, né, que a mulher observou o mundo do homem e que isso, ele fala assim, isso é admirável. Como a mulher maneja bem o mundo do homem e o homem. Que admirável, né? Ele fala assim de um tom de admiração mesmo. Isso fazer isso. Só que ele disse que a gente consegue fazer isso por a gente ter ficado no lar por muito tempo e podendo observar o mundo do homem e observar o que o homem fazia. Eu discordo. Julián Marías, não é bem por aí. Mas eu não o culpo. Eu não o julgo e não o culpo por isso. Por quê? Porque ele é homem. Sendo homem, ele tem uma interpretação masculina. Ele tem uma mente, um cérebro, uma psique, uma alma total masculina. Então, ele consegue enxergar isso. O limite dele de enxergar o mundo feminino é este. Então eu não culpo ele, na condição de homem é isso que ele enxerga. Como homem ele não pode ver o mundo como nós vemos. O nosso é mais profundo, né? Então nós temos uma visão mais profunda do homem, Julián Marías, porque começa lá do início. Se eu tivesse observado um pouco mais, teria notado, nós somos osso do seu osso e carne da sua carne. Já está lá em Gênesis, lá no início. Ou seja, a gente veio da carne e do osso do homem. A gente conhece o interior do homem muito mais do que ele mesmo. A gente conhece o sangue dele, a carne dele, o osso dele, muito mais do que ele mesmo. Isso está em nós, a gente nasce com isso. Por isso que a gente fica numa ânsia, mal fica mocinha, já quer achar o homem da nossa vida. Para cuidar daquela carne. É um ímpeto. É um ímpeto que não se escolhe, né? É um ímpeto, assim como nós temos o ímpeto da vida, de não querer morrer, de querer viver, o ímpeto da eternidade, a mulher ela tem o ímpeto de encontrar essa carne dela, esse sangue dela, esse osso dela para cuidar. Isso é a máxima realização de uma mulher.
terrena, não tô falando da mulher que visa o eterno, o sobrenatural, tá? No caso das vocações espirituais, tá? Então a gente tem uma visão mais profunda do mundo, do homem, porque nós somos feitos dele. Além disso, nós fomos feitas para ser sua ajudadora. Nós fomos feitas para isso. Assim como o martelo foi feito para martelar, o verbo da mulher é ajudar. O verbo da forma de funcionamento da mulher, a missão é ajudar. É ajudar. Então, é claro que a gente vai olhar pro homem o tempo todo e querer solucionar tudo. Não tá errado você querer isso. Eu quero lá, já quero falar, tô ansiosa, já quero falar pra ele tudo. Ele não tá vendo, dá pra ele fazer isso, aquilo, a vida dele vai ser muito melhor se ele fizer isso, se ele fizer aquilo. Não tá errado você olhar essas coisas. A gente é solução mesmo pra vida do homem. Mas tá errado a forma que você aprendeu. Que infelizmente não foi a forma feminina. A forma humana, foi a forma masculina que você aprendeu a fazer isso. O modo que você tá fazendo isso que não tá legal. O modo que você tá fazendo isso é um modo masculino. Porque cortou-se, né, a educação, a formação feminina, para saber utilizar as suas ferramentas. Então, o Julio Marias não teria nem como pressentir essas coisas, né? A mulher, eu quero deixar esse parênteses claro aqui, que é muito importante isso. A mulher, ela precisa, por conta de tudo isso que eu falei agora, ela precisa ser formada por outra mulher, não por homens. E sempre foi assim na história, se vocês estudarem. Não tem como um homem formar uma mulher, porque o limite dele acaba antes do da mulher. Ele não sustém toda a mulher, toda a alma feminina. Ele não consegue penetrar toda a alma feminina. Então, uma formação, não tô falando de formação acadêmica, tô falando da formação do ser da mulher. Formar o ser da mulher, ou seja, quando tá a criança, né, a época escolar, tem que ter uma formação, a mulher tem que formar mulheres. O homem, ele não atinge toda a potência da mulher na formação do seu ser, na sua totalidade. Então fica em defasagem. Então a formação da mulher é de mulher para mulher. Já o homem, o menino, ele é formado pela mulher também e depois é passado para o homem. Né? Depois passa pro pai, agora vai formar esse menino, vai formar esse homem, né? Aí ele passa, né? Antigamente era bem claro esses ritos de passagem do menino para homem, né? Que é o homem que faz essa imagem do homem. Mas veja só, então o homem ele forma homens e a mulher forma a humanidade, forma homens e mulheres. É de responsabilidade, olha a responsabilidade da mãe. Tô falando para vocês a responsabilidade da mãe que as últimas gerações não tiveram essa mãe. É nossa responsabilidade, formar a humanidade. Então, a gente observa o mundo do homem e observamos o homem, mas não porque nós estávamos desocupadas dentro do lar, como Julio Marias diz. Aliás, isso nunca aconteceu. A mulher, se tem uma coisa que a mulher sempre fez, foi trabalho árduo. A mulher nunca ficou desocupada em casa, observando o mundo do homem e tudo, sempre esperando isso. Eu sei que não foi a intenção do Julio Marias dizer isso. A intenção dele era dizer que a gente tinha folgas, tinha tempo, tinha pausas para refletir, meditar. E é o que eu falo para vocês que a gente precisa ter. Mas não foi por isso que a gente sabe o mundo do homem. Aliás, essa ansiedade, esse desespero que a gente tem hoje é a síndrome da modernidade. A mulher nunca teve. A mulher pós-romântica, né? Pós-romantismo, que passou a ficar desocupada. Olha o paradoxo. O esgotamento da mulher moderna, que a mulher antes trabalhava muito mais e não se esgotava. Olha o paradoxo. A mulher de hoje que está desocupada, que está ociosa. Ai, André, você tá louca? Eu me acabo, eu faço 2 jornadas de trabalho, você tá louca de falar isso? Veja, as mulheres, hoje em dia, por exemplo, não limpam a gaveta há anos. Não lavam prato. Não sabe onde fica a panela, a maioria não sabe. E quanto mais trabalha fora, menos ela sabe da casa dela, do essencial. Mulheres que vão trabalhar, que estão preocupadas com dinheiro, que estão preocupadas com um monte de coisa, mas ela chega em casa e se sente no direito de, eu trabalhei muito, então eu vou
zapear um pouquinho, vou ficar no Instagram um pouquinho, e aí fala que o marido que tem que cuidar dos filhos porque você trabalhou muito. Ou seja, a mulher moderna tá esgotada por quê? Porque ela corre atrás de coisa o tempo todo e ela acha que isso é o máximo, que isso é o trabalho árduo. Correr atrás de dinheiro, correr atrás de status, correr atrás de seguidor, correr atrás de uma promoção, correr atrás de conseguir mais uma viagem, correr atrás de pagar a melhor escola. Ela acha que isso é trabalho árduo. Não é. Isso é o trabalho árduo do homem. Da mulher, não. E enquanto isso, vai negligenciando o que é o trabalho árduo da mulher, que é o nutriente das pessoas, começando pelo solar. Vocês estão entendendo? Lembra que eu falei ontem, essa semana, quem não assistiu, vai assistir a terapia do Cala a Boca, do terapia do DD, do Receba, Acolha, Fique Bela e Calha a Boca? É o trabalho árduo que resolve. Aqui eu tô falando do Calha a Boca, o trabalho árduo. A mulher antiga, ela trabalhava arduamente, diva. A mulher moderna hoje faz trâmites financeiros, ela se preocupa demais em ganhar dinheiro, em ter clientes. Só que ela confunde isso com trabalho árduo. Não é. Não é, tá? E isso, que nem o filme Estagiário é bem interessante para observar isso. Ali ela, esgotadíssima, cansada, não sentia amor por ela, estava sendo traída e tudo mais. Mas é claro, ela não estava operando, ela não estava operando na condição de mulher, da sua vocação, da sua pretensão natural, entende? Tipo a forma, o martelo foi feito para martelar. É por essas atitudes, diva, que você fica esgotada. Tá? Por quê? Porque essas atitudes de buscar dinheiro, buscar status, buscar seguidor, buscar cliente, buscar promoção, buscar a sua empresa ganhar das outras e ser a melhor, ela não tem... Tocou o telefone. Essas preocupações secundárias, tá? Ou secundária que tem que vir depois, tem uma primária, uma primordial que tem que vir antes. Se essa primordial vir antes, você pode ter várias secundárias que você não vai se esgotar. Aí tá tudo bem. O problema é que vocês mudaram a ordem das coisas, vocês negligenciaram o primordial. Sabe por que esse esgotamento acontece em buscar essas coisas? Porque esse trabalho que você está fazendo não tem substância, não tem conteúdo, é oco. É oco, é vazio, então você se cansa, você sente que você trabalha, duas rotinas de trabalho, mas que parece que você não está fazendo nada, a sensação que você tem à noite é de vazio, você não tem ninguém, aí você projeta isso para as pessoas, aquele fulano não valorizou o meu trabalho, o meu marido não valoriza o meu serviço, aquele lá não me ama, deveria me amar, vocês, né, faz o efeito espelho de passar esse vazio para o outro, como se o outro fosse culpado por isso. Entende? Então, esse esgotamento, ele acontece porque ele é vazio, ele não tem substância, nada tem sentido. Tudo isso que você faz, seu trabalho não tem sentido. Você sente que você suou, mas não caminhou. Você sente que você está paralisada. Que tudo que você faz parece que não adianta nada, que você está correndo atrás do próprio rabo. Não é isso? Falta o primordial. Só falta restabelecer o primordial. Elegância. Lembra do eleger as prioridades? Prioridade vem de priori, é o primordial. Se você negligencia a priori o primordial, os secundários não vai ter sentido algum. Você só vai correr que nem uma louca, vai ter um monte de coisa, mas nada disso vai te preencher. Nada disso vai trazer o que você tanto almeja. Nada disso te dá felicidade, plenitude, sentido na vida. Entende? Eu não estou sendo preconceituosa. André, você tá louco? Você tá falando que a gente tem que voltar pra casa, então, e abandonar tudo e não trabalhar mais, mas eu amo meu trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu não quero ser do lar. Gente, para com isso, tá? O que eu tô fazendo aqui agora com vocês? Eu tô trabalhando. É o meu trabalho. É o meu trabalho. É um dos meus trabalhos, inclusive.
Então não viaja na maionese, tá? Não viaja. Eu não tô falando pra ninguém voltar pro lar, pra nenhuma mulher deixar de trabalhar. Não é isso. Eu tô na live, meu lindo. Eu tô na live. Que foi? Vixe, pra te ligar pra você ver uma coisa. Tá, agora eu tô na live. Te amo. Depois a gente se fala. Fecha. Meu marido. Esse pensamento, Diva, desculpa, perdi o fio da meada aqui. Esse pensamento que é o problema, tá? Esse pensamento que é o problema. Esse pensamento de que, André, então eu tenho que voltar pro lar. Você tá falando que eu não posso trabalhar. Ah, então lá vai eu lavar, passar, cozinhar. Ai, mas eu não gosto, mas eu vou fazer porque eu quero ser feminina. Vou usar saia até o joelho. Esse pensamento só sinaliza, só mostra que o seu imaginário tá muito pobre. Lembra nas lives da semana passada? Assista novamente, resgate elas. Que eu falei da mulher lírica e da importância do imaginário, tá? Quem viu as lives? A importância do imaginário educado é isso, gente. É você saber projetar outras coisas. Você só vê essa possibilidade, ou eu volto pro lar, ou eu trabalho que nem uma louca. Que imaginário é esse? É claro que você vai ficar dura. Tá pobre, sem graça. Vocês já pararam pra meditar sobre a palavra que a gente fala muito? Ai, que sem graça isso, que sem sal, que sem graça. É sem graça. Você quer ser vista assim? Entende? A mulher moderna é sem graça. Literalmente. Então, o pensamento essa falta de imaginação é o problema. Essa falta de imaginação de você não conseguir projetar uma outra solução. Ou eu fico no lar, ou eu trabalho numa louca. Essa falta de imaginação faz você se fundir no homem sendo uma coisa só. Te despersonaliza. E aí você passa a ser Carlão. Olha, já que eu não sei o que fazer, que eu não quero voltar pro lar, e eu quero trabalhar, já que eu não sei, eu vou me fundir no homem, eu vou olhar pra ele, vou imitá-lo, vou invejá-lo e vou imitá-lo pra ver se eu apareço, pra ver se eu me encontro. A mulher está buscando ela mesma. A história da mulher está buscando ela mesma o tempo todo. Né? E faz sentido, porque o ser humano está buscando o lar, o retorno para o lar. O lar é a felicidade, finalmente, enfim, o encontro com a felicidade. E a mulher, ela é a soberana do lar, ela é a governante do lar. Então a mulher está buscando esse lugar. Que a mulher sempre soube, e aí lá, depois dessa secularização, esse movimento todo, que um dia a gente fala dessa parte histórica, se vocês quiserem, perdeu-se. Ela perdeu-se. Então, a mulher perdida, não sabendo qual é o caminho para o lar, e o homem, então, coitado, que depende da gente para ir. O que ele vai fazer? Ah, não tem lar, não tem lar, então eu vou ficar aqui, vou beber, vou curtir os prazeres da vida, vou fazer muito sexo, vou ver pornografia, e essa é a vida, tá tudo bem. Mas a gente se inquieta com essa vida miserável. A gente se inquieta com essa vida mundana. A gente meio que não aceita essa vida mundana. Até as mulheres que se entregam a essa mundanidade toda, no fundo ela à noite dorme e chora pelo vazio, não aceita, porque ela é encarregada de levar todo mundo de volta ao lar. Então há uma inquietação nela de tipo, não tá certo isso, não é aqui. Não tá, o homem não tem essa inquietação, ele meio que deita e é isso que eu tenho. Até alguém me mostrar alguma coisa diferente. Tá? Então, o que tem que fazer? Vamos lá, pra gente finalizar a live de hoje. Quem viu a live da resignação? Outra live pra assistir, tá, gente? É importante vocês acompanharem. A live da resignação. O que significa resignar? E resgatar essa palavra no vocabulário de vocês. A gente precisa resignar de duas coisinhas que eu vou trazer aqui. A primeira. Exatamente. O que João Paulo II disse, exatamente. O mundo do homem e o homem é a nossa segurança terrena. O mundo do homem, representado pelo homem, a imagem do homem, a pessoa homem, é o que nos dá segurança pra gente levar toda a humanidade de volta ao lar.
A segurança não é uma missão, uma pretensão. A segurança terrena não é uma missão, não é uma pretensão feminina. Então, mulheres neuróticas por segurança, seja segurança assim de câmeras, de planners para controlar tudo, não, vou fazer uma lista desse homem para ver se é seguro para eu ir lá falar com ele. Esse excesso de segurança cartesiana não é a pretensão da mulher. Esquece isso. Esquece isso. Tá? Se você vê a história da Grécia, em Esparta, e mesmo as mulheres, naquela época, em Roma, principalmente, as mulheres que não eram vistas como dignas, como ser humano dignos, era um ser humano chaveirinho, né? Mesmo nessa época, elas tinham um lar. Olha que interessante. Eu quero trazer para vocês essa reflexão. Elas tinham um lar, elas tinham tempo, elas tinham condições de cuidar da beleza total delas. Quando eu falo beleza, não é estética. Estética é um dos âmbitos da beleza, é a beleza inteira da mulher. Ela tinha tempo, poderia e tinha a segurança de cuidar dos filhos, de cuidar dos pais, dos familiares, do sogro, da sogra. Elas estavam protegidas de ataques. Era seguro. Elas não precisavam pensar nessas coisas. A preocupação da mulher sempre foi: será que meu marido vai voltar para casa vivo? Né? Então, assim, ela não se preocupava se ela estava segura. Será que estou segura aqui ou não? O homem cuidava disso sempre. Sempre. E aí, quando ele saía por muito tempo, ela começava a se preocupar com a segurança. Porque ele não estava lá para instruir, né? Ele não estava lá para instruir. Então, ela tinha que começar a se preocupar com a segurança. E nesse momento, a mulher começa a se desesperar. E ela sabe cuidar bem nessa hora. Ainda mais quando fala cuidar da prole, do lar dela, ela, nossa, vira uma fera. Mas ela se sente insegura. Quando a presença do homem tá, ela se sente segura. Entende? Então, resigne-se disso. A mulher, a imagem do homem é a imagem da segurança. Não queiram arrancar isso. Não tenham inveja dessa imagem masculina de segurança, de imponência, de escudo. Não queiram ser um escudo. Aceitem isso, tá? Comecem a internalizar isso, aceitem isso. Qual é a característica das mulheres solteiras hoje? Insegurança, medo. E quanto mais tempo passa, mais medo ela fica. Medo de não formar uma família, de não ser mãe, de não ter um peito para se encostar, de não sentir a segurança de viver uma vida, de fazer o que ela... todas as projeções que ela tem, de, né, realizar tantos planos que ela tem de expansão, de expandir o mundo tanto, mas ela não pode fazer isso se ela não se sente segura, né? Então, a necessidade da mulher de ter um homem é justamente para ela poder saracotear. Eu falo saracotear porque eu imagino mesmo a mulher pulando, saracoteando, expandindo, colocando flor aqui, ali, oferecendo as possibilidades e humanizando o mundo, né? Então, aceite que o homem é o nosso limite. A imagem é uma régua de aferição. E limite representa segurança física no nosso mundo terreno. A gente precisa dessa segurança na terra para a gente pegar todo mundo da terra e impelir para o lar, para cima, para o lar verdadeiro, para a felicidade plena. Se a gente não se sente segura, como é que eu vou pensar em outras coisas, né? Quando a gente sente essa segurança é o sentimento que o amor dá. A gente se sente segura, a gente consegue amar. Quando a gente sente esse amor, a gente se sente segura. Tá? Então você solteira, esquece essa necessidade de segurança. Ao invés disso, tenta humanizar as pessoas que você conhece, os homens que você conhece, tocando o coração deles de alguma forma. Como que toca o coração de alguém? Não falando de você mesmo, quanto você é carente, quanto você é ótima, quanto você é maravilhosa, mas falando dele. Cara, eu quero ouvir sua história. Me conta. Nossa, mas aí vai vindo as possibilidades conforme você vai ouvindo. Nossa, mas você podia ter feito isso e aquilo. Ah, mas agora você pode fazer isso e aquilo. Que tal você fazer isso e tal? Se você falar com a fulana isso, talvez o seu trabalho vai melhorar e você vai conseguir resolver. Isso é a mulher. O cara vai falar, a gente negligencia essa nossa qualidade
que é peculiar nossa, porque a gente tem mania de achar que todo mundo tem o que a gente tem, que o que a gente tem não tem valor. Isso é uma falha humana nossa. Então, não negligencie, porque isso que você tem, que você acha normal, vem na sua cabeça que você acha normal, pro outro não é, ele falta nele isso, ele precisa disso. Para ele isso é ouro. Entende? Então, vocês lembram das Amazonas, né? As Amazonas são aquelas... É Amazonas? Acho que é. Aquelas da Grécia, aquelas deusas da Grécia que precisa... Ai, não. Não, mostra! Olha o coração. Obrigada, meu lindo. Te amo. Ai, gente, só marido em casa. Vamos lá. Pra finalizar essa live que tá muito longa. As Amazonas, elas dormiam praticamente com arco e flecha no colo. Ressentidas, revoltadas. É as típicas feministas. E o que a mulher ali, ela matava por matar, por prazer. O homem, quando ele mata, até isso, quando ele vai matar, vai pra guerra, tem um propósito. E tem uma honra ali no meio. Se você assistir Guerra de Troia, essas guerras, esses clássicos épicos, é muito interessante que eles não estavam preocupados em se matar. Eu sou mais forte que você, acabou. Não, eles paravam e conversavam e alinhavam a moral da coisa. Qual era o objetivo da luta, qual era o objetivo daquela morte, né? A Amazônia quer matar, todo mundo é revoltado, é ressentido e acabou. Não tem um motivo, é porque é homem e acabou. É a mulher ressentida que corta o pinto do homem. Sempre tem umas histórias dessas, né? Mulher que revoltada que corta o pênis do homem. A inveja é tanta. Vocês entendem? Então não faz muito sentido isso. Esse tipo de... O homem é esse símbolo. Aceite. Vamos nos resignar disso. Que o homem é esse símbolo. Porque imagina uma cidade sem homens. Que cidade seria essa? Primeiro que não ia ter pirâmides, essas igrejas góticas maravilhosas, filosofia, cultura política. Gente, a gente não ia dar conta de fazer essas coisas, não porque a gente não é capaz, mas assim, a gente tem uma limitação na força física, né? Em que os escravos ali eram homens, né? Eram os homens escravos que levantavam tijolos e tudo mais. Mas também pela nossa histeria. A falta de objetividade, nós somos subjetivas demais. O que é subjetivo? Subjetivo é que o centro sou eu, né? Sai de dentro de mim para fora. A objetividade vê a coisa concreta. Então, graças a essa objetividade e a força física, a gente tem essas civilizações. Imagina um mundo de mulheres, ia ser uma histeria sem fim. Uma histeria sem fim. Não ia acontecer nada. Então, vamos aceitar as qualidades do homem em vez de invejar. Admirar também. Gente, essa admiração da mulher para o homem, que falta. Essa admiração que é o combustível para ele se entusiasmar e morrer por você. Essa admiração que está no jargão, que está naquelas máximas, ou naquelas figuras de linguagem que mostra a mulher com o pote, né, de azeitona. Amor, abre pra mim, né? Isso que tá nessa imagem tá implícito isso. A admiração que a mulher tem das qualidades peculiares masculinas. Em vez de querer competir e invejar, admire. Porque ele te admira. Mas ele não admira a mulher Carlão. Porque ela não é admirável mesmo. Porque ela quer ficar igual a ele e ele não se acha admirável, o homem. Ele precisa que a mulher diga o quanto ele é admirável. Ele não se acha admirável, ele não se acha nada. Ele se acha um inútil. O homem, para cair numa depressão, numa solidão, embebido e tudo mais, é muito mais fácil do que a mulher. Porque ele realmente sabe que ele é limitado. Então, mulheres, vamos elogiar os homens, vamos admirá-los em vez de invejar. Tá bom? Amanhã a gente continua porque tá muito longa. Eu falei que ia fazer live de 20 minutos. Amanhã a gente continua esse papo. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. A Mulher Maravilha, o arquétipo da Mulher Maravilha. Eu preciso assistir esse filme de novo pra gente falar sobre ela. Andréia, uma pergunta que me chamou a atenção. O que fazer com a vergonha do passado promíscuo?
não se envergonhe do seu passado promíscuo, se envergonhe em continuar nele. Se tem algo que você pode ter vergonha, é se você tá nele. Agora, se você participou dele, você pode ensinar coisas para pessoas que só você viu. Você ensina coisas que só você viu porque você viveu, tá? Santo Agostinho, leia Confissões. Santo Agostinho era um promíscuo, ele tinha uma mulher por dia, literalmente. E ele é um santo. Então, assim, leia Confissões e mergulhe naquilo e faça uso do que você aprendeu, que só você teve esse olhar, para ensinar as pessoas, para ajudar pessoas a não cair nessa promiscuidade. Tá bom? A gente se fala amanhã, gente. Um beijo apaixonante.